o número 36, mas o parágrafo é o quarto parágrafo depois do número 36, tá bom? Diz assim: para serem úteis à economia da salvação, aprendam diligentemente os fiéis a distinguir entre os direitos e as obrigações que lhes correspondem como membros da igreja e os que lhes competem como membros da sociedade civil. Olha só, primeiro uma terminologia aqui que não é muito comum do nosso dia a dia, da nossa catequese. Ela é comum na teologia, mas não na catequese, que é a chamada economia de salvação. O que é a economia da salvação, que nós precisamos entender também? A economia da salvação não é a economia como nós conhecemos, que nós falamos, quando falamos de economia, nós lembramos de dinheiro, nós lembramos de dólar, nós lembramos de situação do país, de emprego, de produtos, enfim, da indústria, do comércio. Não é esta economia. A economia que nós estamos falando aqui tem a ver com a palavra grega oikonomos, que é justamente esta casa, a administração desta casa, ou de repente nós poderíamos dizer até a gestão de uma família. É isso que quer dizer a palavra economia, é a gestão da casa, oikonomos. Seriam as normas que nós temos dentro da casa. Por isso toda casa precisa ter suas normas. Mas o que é então? Por que da salvação? Que tem a ver com este plano de Deus, com aquilo que Ele quis nos apresentar para nos levar à salvação. E como nós podemos e devemos viver para chegarmos a essa salvação? É a revelação de Deus, que tem o seu ápice em Jesus Cristo. É o plano de salvação, aquilo que Deus planejou e projetou para nós. Para nós fazermos um paralelo, vamos lembrar que quando nós temos num governo o ministro da economia, ele é responsável sempre por fazer planos que visam manter a estabilidade da economia de um país. A economia da salvação também tem seus planos. É o plano de Deus para nos manter dentro da vida da santidade, da busca pela santidade, para nós chegarmos também à salvação, para chegarmos também ao céu. A santificação é a vida em Deus e a busca pela vida em santidade. Então, dentro deste plano de Deus para nós, que nós chamamos de economia de salvação, os fiéis devem saber distinguir os direitos das obrigações. Eu sou membro da igreja, assim como também somos membros da sociedade. Sendo um membro da igreja, eu tenho direitos, e nós sempre buscamos os nossos direitos, né? Quantas pessoas nós ouvimos por aí? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu quero isso, quero aquilo. Todo mundo que tem direito precisa estar atento, porque também tem os seus deveres. Tem o direito? Tem, mas também tem obrigações, tem deveres. Isso acontece na vida civil, isso também acontece na vida religiosa. Por isso o Papa diz assim: procurem com diligência harmonizá-los uns com os outros, lembrando-se de que em toda ocupação temporal devem orientar-se sempre pela consciência cristã. Então veja só, mesmo para essas realidades do mundo, lembra que eu já falei sobre a palavra temporal. A palavra temporal é relativo àquilo que está suscetível ao tempo. As coisas que passam com o tempo, que mudam com o tempo. Por isso nós falamos das coisas temporais, são as coisas que estão no mundo, mas em oposição às coisas que são de Deus e que são eternas. De um lado o temporal, de outro lado aquilo que é atemporal, que não passa. Mas todas elas devem ser orientadas, diz o Papa, por uma consciência cristã. Consciência é algo que precisa ser forjado. Eu gosto dessa palavra, forjar. A consciência, ela precisa também ser forjada. O que significa isso? Significa que nenhuma consciência nasce pronta. Como eu vou ser cristão
se a minha consciência não foi forjada para tal. Então, eu vou começar a usar critérios do mundo para discernir as coisas, e não como um cristão. Eu sou cristão, mas eu penso as coisas do mundo não com critérios cristãos. Por quê? Porque a minha consciência não foi forjada. É interessante essa palavra, porque na verdade ela tem muito a ver com trabalhos manuais, né? Quando você vai, por exemplo, fabricar uma peça, principalmente de metal, uma espada, né? Fala-se de forjar a espada. Então você vai moldando, vai trabalhando. Mas também nós falamos de forjar o caráter, por exemplo. É uma forma de expressar também e usar essa palavra forjar. Tem a ver com modelar, tem a ver com, aos poucos, como a joia que precisa ser lapidada. Então também nós precisamos aos poucos sermos lapidados na nossa consciência. Uma criança, dependendo da cultura em que ela nascer, ela não vai ter uma consciência cristã. Aliás, às vezes dentro do nosso próprio lar, né? Quantas vezes essas consciências são distorcidas? E aí a pessoa começa a pensar e escolher a partir de outros critérios, e ela diz assim: não, eu sou livre. Será que realmente é livre? Ou será que ela foi conduzida a pensar dessa forma, achando que é livre? Então, a consciência cristã, pois nenhuma atividade humana, nem sequer na ordem temporal, pode subtrair-se ao império de Deus. Então não existe nada que não entre dentro dessa consciência cristã. Por isso nós falamos de ética cristã, por isso nós falamos de moral cristã. É o modo de julgar a realidade e o mundo a partir de uma consciência cristã. Sobretudo, diz o Papa, no nosso tempo, é sumamente necessário que essa distinção e esta harmonia transpareçam com maior clareza na maneira de agir dos fiéis, a fim de que a missão da igreja possa corresponder mais plenamente às condições particulares do mundo moderno. Por exemplo, questões relativas à família. Como a igreja pensa a família? Nós temos vários documentos que nos ajudam a ver esta realidade, a entendermos. Então, eu sou católico e eu penso do jeito que eu quiser. Não é bem assim. Se eu fui batizado e faço parte de uma igreja, eu preciso conhecer o que essa igreja propõe. Porque você não é obrigado a ser cristão. Você não é obrigado a viver como um cristão. Mas a partir do momento que você faz essa escolha, mas eu não escolhi ser batizado. Tudo bem. Lá na infância não. Mas se agora você já tem uma vida adulta, agora você já pensa por si e se conduz por si mesmo, é hora de fazer escolha. E essa escolha precisa ser uma escolha consciente, e a partir do momento que eu faço a escolha, assumir as consequências dessas escolhas. Então o Papa diz, principalmente no tempo que nós estamos hoje, poder distinguir, mas também criar essa harmonia, para que o meu agir seja coerente. Porque assim como deve reconhecer-se que a cidade terrena, por sua natureza entregue às preocupações temporais, se rege por princípios próprios, assim também se rejeita, com toda a razão, a doutrina falaz, que pretende construir a sociedade, prescindindo absolutamente da religião, e ataca e destrói a liberdade religiosa dos cidadãos. Gente, olha que parágrafo importante também que nós temos aqui. Então veja só, o que acontece? Quando nós, cristãos, nos omitimos desses nossos pensamentos, do nosso modo de entender a sociedade, nós estamos nos entregando simplesmente para a cidade terrena, com as preocupações temporais, deixando de lado os nossos princípios e vivendo como, vamos ver do jeito que for então. Vamos viver de qualquer jeito. Não podemos viver, porque essa sociedade traz o que nós chamamos aqui de uma doutrina falaz. O que é essa doutrina falaz? É uma doutrina que é muito discurso, que é muita demagogia, mas que não vive essa realidade. Inclusive, deixa a religião de lado, ataca a liberdade religiosa, ataca a liberdade do cristão. Porque muitas coisas nós não podemos falar mais, muitas coisas nós não podemos opinar mais.
Então nós vamos sendo, por um falso discurso, por uma falsa modéstia, por uma falsa polidez, muitos princípios vão, não pode falar isso porque ofende, isso e aquilo, e nós vamos entrando nessa onda aonde a religião vai sendo relativizada. Papa Bento XVI falava muito sobre isso. O relativismo que nós vivemos hoje. Na relativização, o que significa relativizar? É dizer que tudo é bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Você que escolhe, você que sabe, você que vê. Aí nós ficamos sem critérios. Se tudo é bom, qualquer caminho vale. Mas para nós cristãos não é assim. Nós precisamos ter bem definidos quais serão os nossos caminhos e as nossas escolhas. E bem definido a partir também de um critério que não é só meu, mas que a igreja procura nos apresentar. Lembre-se sempre disso. A igreja nos propõe alguns caminhos, nos faz propostas, e nós precisamos estar atentas também a essas propostas da igreja.